Prepara aí página 125, questão 25. Página 125, questão 25. Um fio resistivo homogêneo de comprimento L e seção reta constante A e resistência R, figura 1, é cortado em dois pedaços iguais para formar um feixe, figura 2. O cara tinha um fio cilíndrico, disse que essa área aqui valia A e ele tinha um comprimento L. E a resistência desse fio era R. Aí ele pegou o fio e cortou ao meio. Cortou ao meio e juntou os dois pedaços cortados para formar um único pedaço de fio. Claro que se ele cortou a metade, o novo tamanho é L sobre 2. Só não se esqueça que se eu juntar essa área A com essa área A, a área total fica 2A, certo? A resistência do feixe vale, ele quer que eu calcule essa resistência comparado com a primeira. A fórmula para calcular a resistência elétrica de um condutor é chamada de segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. E como ele não falou o Rho, eu posso dizer que essa expressão serve para o primeiro fio da figura 1. Quando eu quiser calcular a resistência elétrica desse novo situação, desse feixe, R' é a resistência. O material mudou quando eu cortei o fio ao meio? Não, né? A resistividade continua a mesma. O tamanho caiu pela metade, né? Porque ele cortou o fio ao meio, então antes era um fio de comprimento L, agora é um fio de comprimento L sobre 2. L sobre 2. Só que quando eu juntei os dois fios, é como se eu tivesse pegado um fio com o dobro da espessura, com o dobro da área da seção. Então, A mais A, 2A. Perigo, tá, cara? Porque no desenho ele puxou uma setinha e disse A. Tu tens que saber que aquela outra setinha também é A, e ao todo a área é 2A. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, obrigado. Então a resistência desse novo pedaço de fio é Rho vezes L sobre 4A, 2 vezes 2, 4, 4A. Comparando a resistência nova com a resistência anterior, eu percebo que Rho vezes L sobre A é a resistência original, né? Substituindo, então, eu poderia escrever que a nova resistência é a antiga resistência sobre 4. A resistência foi reduzida à quarta parte, certo? R sobre 4, letra A. De cabeça, a gente poderia pensar assim: como o tamanho caiu pela metade, a resistência caiu pela metade. Mas como a área dobrou, a resistência caiu pela metade também. E cair pela metade, e cair pela metade, e cair 4 vezes, né? Certo? Ótima questãozinha para revisar a segunda lei de Ohm. Muito obrigado. E aí, galera, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Tem uma aí também? Vocês me enchem de orgulho. Show. Cara, tu imagina como eu fico feliz, cara, vocês me trazendo as dúvidas de vocês. Todas as dúvidas são bem-vindas, não importa o quão simples possa ser a dúvida, não existe essa análise por parte do professor. Ah, eu vou fazer uma questão nossa, que questão idiota, porque esse cara é tanso. Não existe isso. É só alegria. Quando tu tenta fazer exercício e me pede, eu fico todo bobo, cara. Coisa linda. Página 125, exercício 24. URGS. As figuras mostram pares de fios elétricos de diferentes dimensões ou materiais, cujos extremos são submetidos a uma mesma diferença de potencial e mantidos à mesma temperatura. Ele desenhou dois fios de cobre, um menorzinho e outro maiorzinho. Fio 1 e fio 2 de cobre. Depois, fez dois fios de alumínio, um mais fininho e outro mais grossinho, só que do mesmo tamanho. Fio de alumínio. Chamou um de F3 e outro de F4. E depois fez dois fios, um de cobre e outro de alumínio, com a mesma espessura e com o mesmo tamanho, e chamou de F5 e de F6.
obrigação nenhuma de decorar qual é o material mais ou menos resistivo. Eu não sei se nesse dia no formulário ou anexo a essa questão tinha uma tabela, né, com as resistividades de vários materiais, ou se realmente o autor queria que o aluno soubesse que a resistividade do cobre é menor que a resistividade do alumínio. E já que a resistividade do cobre é menor que a resistividade do alumínio, eles têm o mesmo L e o mesmo A, né? O cara que tem a menor resistividade vai ter a menor resistência elétrica. Então a resistência elétrica do fio 6 deve ser maior que a resistência elétrica do fio 5. Fio 2, fio 3 e fio 6. Letra E. Então eu concordo que o aluno não tem obrigação de saber aquilo, entendeu? Eu acho uma questão de física menor essa. Eu acho legal quando a gente exige do aluno conhecimento das regras e das leis que foram ensinadas. Agora, quando é uma decoreba, pelo amor de Deus, só que me faltava. O latão ou ouro, quem é que tem a menor ou maior resistividade? Se tem metal nobre envolvido, a gente tem que ir pelo metal nobre, né? O ouro, ele tem menor resistividade do que outros materiais. A prata é o material que tem a menor resistividade de todos, então a prata é o material de melhor conduz de eletricidade. Se fosse um desses clássicos, eu até entendo, né? Agora cobre e alumínio, e se ele botar outro metal ali, né? Vou ter que decorar agora a resistividade? Então, entendo a tua dúvida, não me preocupo muito com isso. Acredito que um bom vestibular jamais pediria esse tipo de decoreba, certo? Opa, empolguei. Vamos emendar 26 aqui, ó. Vamos emendar 26 que está do ladinho aqui. Falar o seguinte, página 125, questão 26, também da URGS. Um fio de resistência igual a 50 ohms é submetido a uma diferença de potencial de 20 volts. Qual é a energia dissipada no fio em 1 minuto? Quando ele fala energia dissipada, nós temos que pensar que potência é energia com o passar do tempo. Se eu descobrir a potência, eu posso pegar o tempo de 1 minuto, colocar ali, está dividido, passa multiplicando e descubro a energia dissipada. Só que potência elétrica é U vezes I, como eu tinha dito. E ele falou que esse fio tem resistência de 50 ohms e está sendo submetido a uma tensão U de 20 volts. Essa não é a melhor fórmula então, né? Se bem que eu posso usar o URI aqui, né? Posso usar o URI, o U é 20, o R é 50, dá para calcular o I. Está multiplicando, passa dividindo, eu descobriria que o I é 0,4 ampere. E agora que eu sei o I, eu posso ir para a potência igual a U vezes I. O enunciado falou que é 20. O I é 0,4. E 20 vezes 0,4 é 2 vezes 4, que é 8. 8 watts. Assim descobri a potência. E quanto tempo ele falou que ele queria saber a energia? 1 minuto. O perigo, galera, é que watts é joules por segundo. Potência, descobri que é 8. Energia, quero calcular. Só que eu não vou colocar 1 minuto aqui, né? Eu vou colocar 60 segundos. Está dividindo, passa multiplicando, a energia ficou 8 vezes 6, 48, com 0, 480 joules. Letra D. Claro que em vez de usar essa fórmula junto com o URI, eu poderia ter isolado o I, né, que é U sobre R, e ter substituído no lugar do I, U sobre R. Ficaria U vezes U sobre R. Funcionaria do mesmo jeito, tá? Se a gente quisesse ter calculado a potência dessa fórmula, certo? Sem problema. Muito boas medidas, ótimas revisões. Muito obrigado. Vamos que vamos. Prepara aí, página 133, questão 79.
Dá uma olhadinha ainda quem não fez, dá uma raciocinada rápida, de repente tu consegue arriscar a questãozinha antes de ser corrigida.